satisfação estar no território da Casa do Lobo para dar continuidade aos trabalhos nesta maratona de lives da editora Casa do Lobo. Já passaram por aqui a Regina Lobo abrindo os trabalhos, sendo entrevistada pelo Eliandro Rocha. Oi, Marilena Cabral, seja bem-vinda. Já passou a Sueli Lemos, também representando a Edna Andi, sendo entrevistada pela Ana Carolina Lemos. E agora estou aqui para conduzir a entrevista com a Ana Cláudia Ramos, e é uma satisfação. Sejam todos bem-vindos. Oi, Dora. Oi, Regina Lobo. Oi, Fê. Quanta gente! Regina, olha eu aqui nesta live. A nossa casa editorial tão nova, chegando agora no mercado e com tanta experiência, arrastando consigo os 40 anos de atuação profissional da nossa mantenedora, Regina Lobo. Rúbia, seja bem-vinda. Olha o Fê sempre expansivo, com muitos desenhos. Essas rodas de bicicleta, Fê. Eu estou aguardando a Ana Cláudia. Olha, a Ana Carolina já entrou. Raquel Matsushita, que lindo! E nós vamos falar do livro em que você fez o projeto gráfico. Raquel, que legal! Um beijo, olha ela mandando um beijo pro Fê. Os ilustradores se reconhecem, que delícia! É isso daí. Estou aguardando a queridíssima, talentosíssima Ana Cláudia Ramos nesta live muito boa! Eu fiquei preso. Deixa eu ver se a Ana Cláudia já entrou. Deixa eu só verificar. Ana Cláudia, cadê você? Não, ela ainda não entrou. Então aguardemos mais. Ai, que satisfação! Como é que pode, né? Entrar com 10 livros. Regina, que ousadia, num momento de pandemia, você tão empreendedora. A Ana chegou e eu vou chamá-la. Não vamos esperar tanto assim. Ana, vamos lá, cadê? Convidar. Para Ana Cláudia Ramos. Ela está chegando. Que alegria de novo com você. Que bom! Que é essa toquinha? Tá frio aí? Tá frio, menina. Aqui tava 16 graus ainda há pouco. Para Rio de Janeiro é frio. Tá pensando o quê? Mas não, isso aqui é uma bosta, porque eu tô tentando deixar o cabelo crescer e tá horrível. Então, a gente vai disfarçando, assim. Impossível você ficar horrível. Isso é descartado. Isso é descartado. Essa possibilidade não existe. Querido. Ana, primeiramente, ingressar, inaugurar, estrear um catálogo da Casa do Lobo, desta alcateia. A Regina Lobo, ela reuniu escritores, ilustradores em que ela confia, que ela ama. Então, fazer parte desta primeira fornada é uma bênção, é um baita presente, é uma alegria muito grande. Eu fiquei emocionado, admirado, transmutado. Eu me senti tão respeitado como leitor quando eu li Namoros em Dois Tempos. O meu primo é um bibliófilo. Ele tem uma biblioteca assim, que são 2 andares de biblioteca, é o Roberto. E ele leu esse final de semana o seu livro. Não, há 2 dias atrás ele ficou no metrô Carrão, lendo o livro. Daí ele falou por 2 horas, extasiado, refletindo. E antes de nós entrarmos na obra, no que ela carrega, no que ela traz, eu farei uma apresentação
sua, Olha, né? A Ana, ela é escritora de mais de 80 livros, graduada em Letras Português pela PUC do Rio, e ela também é mestre em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem o ateliê Vila das Artes, que é um espaço em que ela ministra oficinas literárias personalizadas, remotamente, presencialmente. Ela viaja. Vamos imaginar que não tem essa pandemia. Olha a Lucília Garcês. Oi, olha, Lucília. quanta gente querida aqui entrando, Olha, gente. não tem base, né? Então, a Ana não para de viajar. Mesmo na pandemia, remotamente tem estado presente na Andréa Avelar. Oi, Andréa. Oh, não, aqui está um clã literário, Ana Cláudia. Maiara, sejam bem-vindos. Então, é uma carreira sólida. Eu sempre me identifiquei com o seu trabalho, com a sua literatura, porque ela me passa verdade. É como se eu tocasse os pilares da sua arte, né? Porque tem escritor que a gente gosta, mas tem aqueles que a gente ama de uma maneira incontestável, inquestionável. A gente Olha. ama, ponto. Não tem, eu amo porque isso, porque aquilo, porque, né? Ponto. Ana, eu senti, antes de eu te questionar sobre Namoros em Dois Tempos, eu gostaria de ler um trecho do começo do livro para que o leitor saiba, para que esse possível Do leitor do leitor. Namoro de Dois Tempos sinta o que ele vai encontrar. É Mas um antes de baita de você ler, eu tenho que te agradecer primeiro por essa apresentação, né? E por você se identificar com a minha obra, com os meus livros, porque eu acho que esse é o maior presente para um escritor, né? É que o leitor se identifique, que o leitor entre, que o leitor viva. E não teve coisa melhor do que aquele áudio que você me mandou, né? Ali, ainda no calor da leitura, aquilo fez o meu dia ficar quentinho, né? No meio dessa friaca que a gente Foi está muito vivendo. legal Foi que muito gostoso. eu estava lendo o livro da Ana, eu acabei chorando, né? Daí eu me fotografei com o livro e ainda chorando para ela sentir o calor da minha leitura. Como foi bom ler esse livro. É um livro que merece releitura. Para mim, os bons livros, eles são dignos de releitura, né? Que a gente quer Verdade. revisitar. Então, vamos a esse trecho Então em vamos que lá. a protagonista, a Nina, ela vai procurar a mãe, porque ela quer agendar uma consulta com a ginecologista, a doutora Roberta, quer ver? E a doutora Roberta foi um nome roubado da ginecologista, ela nem sabe disso. Da Meu ginecologista que Deus! era a ginecologista minha, da minha filha na época que eu escrevi essa história, né? Mãe, quero te pedir uma coisa. Pode pedir, filha, se eu puder ajudar. A mãe tá tranquila. Sabe nem o que que vem, né? Não, filho, uma calça nova, aquele vestido de poá, perfeito, né? Ah, quero que você ligue para a doutora Roberta e marque uma consulta, porque eu quero fazer tudo direitinho para começar a transar com o Eric. Quero começar a tomar pílula, usar camisinha, me prevenir da melhor forma. E tem um trecho mais no final do livro, não é a conclusão, em que ela fala assim: estou aliviada, na verdade, porque falei com minha mãe e deu tudo certo, e agora estou mais íntima dela do que já era antes. E por mais que prefira conversar com você, que é amiga dela, a Mari,
sobre algumas coisas, é muito bom não ter que mentir nem esconder nada da minha mãe. Eu senti essa obra, sabe, Ana, como um referencial de posicionamento diante da nossa sexualidade, como as adolescentes que não tiveram essa mesma abertura que a Paty, a mãe da Nina, teve. Porque daí, gente, eu quero ouvir da Ana, mas o que acontece? Quando a Nina vai falar isso para a mãe fala, filha, para tudo. Ela faz, tchan, tchan, tchan. Ela vai até um baú dela e pega um diário da adolescência dela e dá para que ela e a amiga leiam. Ela Sim. autoriza a amiga, a Mari, a ler junto com a Nina o diário. E daí a amiga da Nina fala, ai, vamos fazer brigadeiro? Ah, não, vai Tipo, demorar merece uma muito. panela de brigadeiro nesse momento solene. Então, Ana, eu vi você mãe, você escritora, ele reporta tanta coisa, mas o que aconteceu assim? Que aconteceu dentro de você? O que você elaborou? Conta como é que foi a chegada desse livro para nós. Tá, então vamos lá, né? Esse livro, né, realmente tem um pouco da Ana adolescente, tem um pouco da Ana mãe e a Ana escritora completa, né? Porque apesar de eu ter roubado algumas coisas da minha adolescência ou mesmo da adolescência da minha filha, isso é uma história inventada, né? Tal como isso está ali, né? Não aconteceu dessa forma, mas eu fui pegando pedaços, né? Por exemplo, quando eu quis escrever sobre isso, é porque eu achava muito importante, sabe, Jonas, a gente falar de sexualidade com jovens, porque as pessoas têm uma ideia tão equivocada que se você vai falar de sexo, você está incentivando, né? E não é isso. Né? As pessoas ficam, você vai falar de transa, de como prevenir, você na verdade está provocando. Eu falei, não, na verdade você está protegendo, você está falando para o outro, né? Como se cuidar, como se prevenir. E de repente, eu, na época que essa história veio na minha cabeça, eu ainda trabalhava em escola, eu ainda dava aula, né? E o que aconteceu? Eu via uma geração extremamente bem informada do ponto de vista, né, de como se prevenir ali, dos métodos para você não engravidar e tudo mais, mas ninguém falava de vida. Ninguém falava da vida, ninguém falava assim, cara, e você engravidou e o menino sumiu. Ou então, né, assim, ninguém falava das dores e das alegrias e dos possíveis vazios de um fim de relacionamento, seja lá qual ele fosse. Eu falei, eu quero escrever sobre isso. E aí é óbvio que eu me lembrei da minha adolescência, é óbvio que eu me lembrei dos meus pais. Eu tive pais muito à frente do tempo, né? Um belo domingo de sol, quando passava Silvio Santos na televisão, porque naquela época não tinha nada além de Silvio Santos no domingo, né? Não tinha TV aberta, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Minha mãe entrou no meu quarto e falou assim, filha, eu queria conversar com você. Falei, claro, mãe, foi ao contrário, né? E ela foi curta e grossa, assim, tipo curta e direta, grossa não, porque ela era uma delicadeza, né? E ela falou assim, minha filha, você é virgem? Aí eu engoli aquilo assim, falei, caraca, o que eu faço? Eu tinha acabado de perder a virgindade. Eu falei, cara, mãe sente o cheiro, né? Mãe é fogo, caraca, o que eu faço? E naquela fração de segundos eu falei, bom, se eu mentir, eu tô lascada, porque eu não sei mentir. Então, como é que eu vou sustentar? Eu vou ter que mentir e mentir de novo, e aí eu vou ter que É a sustentar a bola de primeira neve, mentira. né? Vai virar uma bola de neve, porque eu não vou saber, eu vou me perder e ela vai perder a confiança em mim, ela confia em mim. E E aí ela eu vai fiz sacar, um né? rodeio, assim, falei da minha irmã, falei do meu irmão, falei da minha prima, falei da minha amiga. Falei, minha filha, não quero saber de nada disso, quero saber de você. E aí eu trouxe isso para a história, né? Essa É. cena eu trouxe para a história, porque ela foi real, né? E aí foi a melhor coisa do mundo, porque eu me assustei, ela se assustou, mas a gente teve um diálogo bacana. Então, eu acho que a gente tem que trazer mais para a reflexão das famílias, sabe? Seja ela a constelação familiar que for, essa concepção de que é importante conversar. Quem não conversa com os jovens, né?
os pais e as mães que não conversam com seus filhos, eles perdem esse filho para o mundo. Porque o mundo está aí, cheio de, né, de possibilidades. Então, você não ter na sua casa o seu alicerce, a sua base, a sua segurança, isso é muito complicado. É claro que a gente não vai conversar tudo com o pai, com a mãe, né? A gente não vai sair conversando tudo, mas você saber que você tem ali uma segurança, isso para mim foi muito importante. Porque eu sabia que eu podia fazer meus voos, eu sabia que eu podia explorar a vida, mas eu tinha dentro da minha casa duas pessoas com quem eu podia contar, né? Tá aí a Sofia falando que as mães dela conversam muito com ela. É isso A aí, Sofia Sofia. França é Sofia maravilhosa. fofa, né? Sofia querida, porque é E ela tem isso. duas mães maravilhosas que Maravilhosas. Então, acho que a gente tem, sabe, Jonas, que trazer esses diálogos para as histórias. Então, o Namoros em Dois Tempos, é preciso dizer que ele já existiu anos atrás, só como um livro, que se chamava Tempo Mágico, Tempo de Namoros, que longe de ser esse que está aí, esse aqui é totalmente novo. Porque só era o que hoje virou o Diário da Mãe, né, no Namoros em Dois Tempos, era um livro. Era uma história. Não tinha Nina, não tinha Mari, não tinha esse diálogo de não tempos, tinha né? barra de chocolate, Não né? tinha barra de chocolate, nem possível brigadeiro, porque a Nina falou: ah, não, Mari, até fazer o brigadeiro, não, bora trocar o brigadeiro por uma barra de chocolate, né? E é bem isso, né? Porque eu me lembro muito, eu e as minhas amigas, a gente fazia panela de brigadeiro e se jogava, assim, né, na cama, às vezes, Luana, para fofocar. Mas diga. na sua opinião, qual é esse ponto nevrálgico que impede as adolescentes, os adolescentes de dialogarem sobre sexualidade dentro de casa? É um receio? Eu. É como se... Não, pode Pode falar, falar. termina. Não, Não, é termina. como se nós não imaginássemos os nossos pais tendo relações sexuais, como se eles fossem desprovidos de libido, de desejo, né? Uhum. Porque um dia todo ser humano vai ter que lidar com os seus desejos, com o seu prazer, com as mudanças do seu corpo. Então, isso é essa educação, né? Esse convívio com o corpo, essa amizade que a gente tem que fazer com né, as nossas escolhas, quem o corpo está desejando, o coração. Então, por que a gente não fala, Ana? Olha, Jonas, eu acho que você tocou num ponto muito importante. As pessoas, de um modo geral, né? Claro que a gente não pode generalizar nada, nem para o bem, nem para o mal, nem para coisa absolutamente nenhuma. Mas, de um modo geral, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com seus sentimentos, tá? Ponto. Seja lá ele qual for. Né? Com seus desejos, com as suas vontades. E acho que muitas vezes os pais e as mães, né? Vamos agora trazer aí, separando, né? Idealizam algo para o seu filho que não, na verdade, é o que o filho vai ser, né? E o filho tem que ter, e a filha tem que ter o direito de escolher o que eles querem viver. Então, acho que tem um receio da parte, né, dos jovens de se abrir, se colocar e não serem entendidos, né? Porque, por exemplo, nem toda família vai acolher um jovem, né, um menino que chega e fala para o seu pai, para sua mãe, que ele está apaixonado por outro menino. Né? Não é o caso nessa história. Nessa história eu não trago essa questão, já trouxe essa questão em outros livros. Nesse não, né? A menina ela quer transar com o menino, ela quer fazer as coisas, estou trazendo uma outra discussão, né? Que é como você viver e como você se preparar para a vida, porque na verdade as pessoas têm uma ideia, sabe, Jonas, de que a vida vai ser feliz. A vida não vai ser feliz, a vida é. A vida é agora, né? Eu e você aqui nessa live, daqui a pouco, né, a gente vai fazer alguma outra coisa. Hoje a gente vai passar o dia aqui, né? Para a maratona das lives da Casa do Lobo, né? Mas eu acho que tem esse receio, sabe? E eu acho que os pais, muitas vezes, pais e mães, né? Que ainda é difícil a gente desgrudar só de falar só pais, né? Porque até muito pouco tempo atrás a gente falava os pais de uma forma genérica, incluindo as mães também, mas não é justo isso. Né? Pais e mães, eles ficam muito, às vezes, atrelados, né, a um sentimento de proteção absoluta com os filhos, como se assim, eu tive medos, eu não quero que meus filhos tenham medos. Mas é inerente à sua vontade. Filhos são pessoas diferentes dos pais, né, e das É mães. a redoma, né? Né? E
você, como se você quisesse proteger e não permitisse que o outro vivesse. E a vida vai ter alegria, vai ter dor, vai ter sofrimento, independente do seu desejo ou não. Então, eu acho que muitas vezes esse diálogo não existe por uma idealização ou de uma superproteção, ou de uma idealização daquele filho ou daquela filha que você gostaria que você tivesse, que não necessariamente é o que é, né? Então, que a partir do momento que a gente traz essas discussões na literatura, a gente talvez ajude as pessoas a pararem para pensar que o mundo pode ser diferente, que as relações podem ser diferentes, né? De repente, sei lá, uma família que não ouve muito os seus jovens dentro de casa, ao se deparar com um livro desse, pode de repente despertar, pode detestar, falar, eu não quero nem ouvir falar disso, né? Mas de repente várias pessoas vão despertar e vão querer começar a falar, a ouvir, falar, nossa, nunca tinha pensado nisso. Acho que isso que é legal da literatura, né? Que ela sacode a gente, ela dá um sacode. Então, acho que isso é muito bacana. E eu tentei trazer nessa história Não, esses dois você não tempos. tentou, você conseguiu. Tá, então eu consegui. Né? Eu trouxe para essa história. Então, vou começar de novo. Eu trouxe para essa história esse diálogo de dois tempos, e nesses dois tempos também duas adolescentes diferentes e amigas, porque a Mari, não é que ela seja mais certinha, mas a Mari é mais, ela quer viver as coisas de um jeito, né? Que aí a Mari, não, desculpa, a Nina quer viver de um jeito, e a Mari fala, ai, Nina, você está romantizando. Ela fala, não é isso, eu só quero que seja legal, eu estou curtindo viver essa primeira vez. E a Mari já é mais descolada, e nem por isso elas não são amigas, elas são melhores amigas, sendo, né, diferentes. Então, trazer isso, que a gente pode ser amigo de alguém que não é absolutamente Sabe, igual a Ana, gente. uma leitura que eu fiz é que a Mari, a mãe, ela tem muita dificuldade de tratar desses assuntos junto à mãe. E quando ela recebe o diário, elas não querem parar para comentar, porque elas querem ler. Elas estão tão mergulhadas naquela história, mas daí, ao mesmo tempo, elas precisam comentar alguma coisa para reelaborar Sim, tudo aquilo que a Paty falou, que eram desejos que elas também estão, né, estão se deparando com. Não, o livro é, gente, para tudo. ai, querida. Foram em dois tempos. Eu amei, sabe? Eu acho que é um baita presente para as adolescentes e até para os rapazes saberem conduzir uma relação. É muito bonito todos os diálogos. E agora o que eu ia colocar é o seguinte. Mas só A, antes disso, para não perder uma coisa que você falou, Jonas, assim, da Mari com a relação à mãe, à avó, né, com quem ela mora, né, que ela faz essa comparação, que o tempo progrediu, até trazendo essa discussão. As coisas mudaram e progrediram, mas algumas pessoas ainda estão arraigadas em determinados pensamentos, né? Então a mãe da Mari não quer saber, a mãe da Mari não quer ouvir. Então eu trouxe isso de propósito para a história para fazer esse contraponto. Existem famílias que vão falar, que vão acolher, que vão, né? Então, como a Paty, né, que é a mãe da Nina, que vira mãe de várias amigas dela, né? E é tão legal isso, porque eu acho que a gente tem muitas mães ao longo da vida. E eu sempre brincava com a minha filha, né, com a Laila, né? Sempre brinco, na verdade, com ela. Eu falei, ainda bem que você pode ter muitas mães, né? Porque aí, assim, para algumas amigas minhas e outras pessoas, às vezes até mais velhas, né, com quem ela conversa, e que ela fala, é um pouco minha mãe também. Então eu falei, ótimo, divide. Né? Vai escolhendo várias mães aí para cada uma também poder te ouvir, conversar e dar outros pontos de vista, né? Então é bacana também essa ideia de que a gente pode ter pessoas que nos acolham como uma mãe, né? Tirando às vezes muito aquele peso da pobre mãe, né, que fica ali sobrecarregada, mas realmente a mãe da Mari não é a mãe que conversa, não é a mas mãe. a mãe da Paty, ela dá uma abertura para acolher a Mari. E eu Não, a mãe da senti. Nina. A mãe da Nina, É a mãe, que é a a Paty, Paty. né? Ela também ela dá abertura para Mari falar com, né, falar dos problemas dela,
para ela, né? Ela Sim. também assume o papel de mãe. E eu acho que esse livro, Namoros em Dois Tempos, ele faz o papel da mãe que não se posiciona nesse sentido, né? Porque essa Patrícia, ela diz o que todo adolescente queria ouvir da sua mãe, cara. É muito bom, gente! Vocês Ah, não estão querido. entendendo. E eu Eu acho que é queria legal ler. também trazer, Jonas, assim, o quanto os pais da Patrícia, né, os avós da Nina, foram também precursores, né? E eu acho que, é claro que eu trago isso na minha história, porque eu tive esses pais, eles são possíveis, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, isso não existe, existe, né? Eu nasci em 66 e fui criada, eu sou a caçula de 3 irmãos, e os meus pais criaram cada filho com um respeito absoluto pela identidade de cada um, sabe? Na minha casa não existia frescura de brincadeira de menino e brincadeira de menino. Isso a gente está falando dos anos 60, anos 70. A gente está em 2021 e ainda tem gente falando Não, sobre você isso. é percursora, Ana. Você é a nossa Lina Diniz da Ah, literatura. olha só, e é muita honra, né? E a Patrícia, que é a mãe da Nina, é interessante que a Nina é a protagonista, mas quem mais aparece é a É mãe a Pat... dela, que é a leitura do diário, né? E ela conta de 2 namoros que ela teve, um bem tradicional, um menino fofo, sem iniciativa, né? Mas ela quer sentir outros desejos, então ela abre mão daquele namoro que para as amigas é uma loucura ela sair da vida do Guto, né? Mas ela quer viajar. Uhum. Eles vão lá para. É Ouro Preto? Para Ouro onde que é? Preto, Ouro Ouro Preto, né? Preto. Ouro Preto. Então, aquela viagem doida, maluca, aquelas mochilas, aquela tocar violão a madrugada inteira, é uma delícia o livro, né? E daí ela conhece o Marcelo, e o Marcelo é completamente diferente, tem iniciativa, tem opinião, então é muito massa, cara, muito denso, muito legal. A gente Não, e o mais engraçado, Jonas, é que a minha filha, foi muito engraçado, ela leu, né? Ela já tinha visto, mas ela leu o livro pronto agora, né? Ela está em Saquarema e levou, e aí ela me mandou uma mensagem. Mãe, já ri, já chorei, mas você não pode fazer isso comigo. Eu falei, o quê, minha filha? Mas o quê? Cadê o resto do diário? Aí eu falei, lê até o fim da história. Aí ela, mas eu quero saber mais coisas. Você me é conta mais verdade. coisas quando eu chegar em casa? Eu falei, mas que coisas? E aí eu falei assim, eu prometo que quando você chegar, eu te dou todos os meus diários da adolescência para você ler. Falei, agora eu já te deixo Meu ler. céu. Ana, isso que eu queria te perguntar, você continua escrevendo diários? Não exatamente, Jonas. Não como eu escrevia na minha adolescência, né? Na adolescência, o que que eu tinha? Eu pegava as minhas agendas e cada dia era ali milhares de coisas escritas, né? Então tinha assim, não só tipo, tenho que ir ao dentista, tem aula de inglês, mas assim, eu escrevia o que que eu sentia, eu escrevia o que que acontecia. Então eu tenho pencas de agendas guardadas, sabe? E eu fazia cadernos também. Nos cadernos eu escrevia muita coisa. E aí eu continuo com esse hábito de ter, sabe esses caderninhos que a gente anda para anotar as Os ideias? moleskines, né? Né? Eu tenho uns menorzinhos, tenho uns maiores, eu vou anotando coisas também, né? Então vou anotando às vezes sonhos, ideias, pensamentos, não mais como aquele diário, né? Mas algumas ideias assim, eu vou anotando, né? Sem uma coisa tão regular, né? Tão certinha, mas eu tenho guardados as agendas da adolescência. E umas cartas Ana, também que eu ando pensando em queimar todas elas antes de morrer, entendeu? não Falei, faça não, isso. Deixa eu te perguntar, quando você chegou para a Regina com o livro, você já chegou com essa parceria com a Raquel Matsushita? não, não, foi assim. Na verdade, primeiro eu queria agradecer, né? A gente começando, o Jonas já chega chegando, né? E eu agradeci o convite, né, que chegou para fazer parte, porque é uma honra fazer parte de um catálogo inaugural de uma editora. Regina, super parabéns, porque é de uma ousadia, né? É de quem acredita e vai dar certo, porque quando, né, quando você acredita, vai dar certo.
né? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Quando você investe e joga a sua energia, você vai trabalhar, e se você trabalha, a coisa vem, né? Então, a Sueli, né? Sueli Lemos, que me mandou uma mensagem falando que ela estava com a Regina e me chamou para fazer, para se eu tinha alguma história. E aí eu disse que eu tinha o livro que eu queria refazer ele inteiro. E aí eu fui mexer na história toda e criei o Namoros em Dois Tempos, né? Que a gente pensou juntas ali esse título, eu fui dando umas sugestões e as meninas foram, né, opinando junto comigo. E aí não tinha uma parceria, a gente convidou a Raquel, porque a Raquel havia feito o projeto gráfico do meu último livro, né? O O Porquê que eu não Antônio consigo gostar Ximenetti, né? dele, Porquê que eu não consigo gostar dela, com Antônio Ximenetti, né? E aí eu falei, olha, a Raquel fez o projeto gráfico e ela é fera, né? Em projeto Fera. gráfico, pensar a concepção, né, de um livro. E esse livro não precisa de ilustração, ele precisa de um projeto gráfico arrojado, bonito, né? E uma capa bacana. E aí a Raquel chegou para somar, né? Tem uma diferença de cores e de Tá uma graça. aqui, né? Vai tendo tem umas diferenças assim, né? Na letra de um tempo e de outro, né? São coisas muito sutis, mas o leitor atento vai perceber isso, né? Vai entender o que está acontecendo, né? Olha, no site da Casa do Lobo estão à venda! Ó, Raquel tá aqui, ó. Raquel, prazer enorme, uma alegria ter outro livro com você, né? Nesse projeto que ficou um luxo, né? Na verdade. Fico. A Raquel é Eu um também luxo. estou comemorando que ela acabou de fazer um projeto para um livro meu com a Olha, Ionite Zilberman. que E eu estou legal. muito feliz. Estou Não, a muito Raquel feliz. é feríssima, né? Então, assim, é muito bom ver esse livro chegar, sabe? É muito bom ver esse livro chegar para que a gente possa trazer essa discussão, sabe, Jonas? De sair desses quadradinhos, dessas caixinhas, dessas coisas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não me bota em caixa nenhuma. Me deixa fora de todas elas, porque eu acho que eu já nasci fora da caixinha, entendeu? Né? Eu não consigo caber num lugar só. Eu sou uma pessoa que gosta de viver, que gosta de sentir, que gosta de experimentar. Então, eu vou falar para essa jovem, vou falar para esse jovem, né? Tipo, entender também. E aprender a se respeitar, porque se você não se respeita, se você não aprende a se respeitar, você não vai estar bem com o outro, né? Então, essa discussão também permeia ali a história, né? Ana, eu quero ler um outro trecho do livro. Tá. De vez em quando dava, eu saía para dar uma volta de bicicleta na praia, para pensar na vida. Não queria ver ninguém, queria ficar sozinha. E outro dia, numa dessas voltas, eu fiz uma lista que me assustou, porque antes eu não pensava assim. Festa sem Marcelo não tem graça. Praia sem Marcelo fica faltando alguma coisa. Lugares sem Marcelo ficam com vazio. Ai, tenho vontade de dividir tudo que faço com o Marcelo. Então, ok. Antes que as meninas me perguntem, eu já digo que não é porque ele não está aqui que deixo de me divertir. Não é isso. Só sinto que minha vida sem ele fica faltando um pedaço. Mas sei que sou inteira. Não acho graça nessa história de ser metade de alguém e que duas metades se completam. Sempre achei que dois inteiros se completam mais. E é engraçado, Jonas, porque você sabe que eu pensava isso desde a minha adolescência, né? Eu pensava muito isso, né? Eu falava, gente, eu não sou metade de ninguém. Pelo amor de Deus, para com essa história, sabe? Se eu sou uma metade para completar com a outra metade, eu não estou inteira. E se eu não estou inteira, eu não estou numa relação com o outro de uma forma inteira. Eu estou só pela metade, né? Então, eu tinha essas reflexões, sabe? Nossa, isso fundia minha cabeça quando eu era jovem. Porque eu ficava E o horas Guto, pensando sobre isso. o, o namorado anterior da Paty,
ele via dessa forma, né? Ele tinha a Patty como a metade dele, né? E ela ficava Sim. incomodada, né? Tipo, a razão do meu viver, pelo amor de Deus. Não, não quero ser Olha a razão. Marilena Cabral falando certíssima. Não é porque assim, tem uma vez, né? Muito, sei lá quantos anos tem isso, né? Uma pessoa, enfim, uma das relações que eu tive, falou assim: você é a razão do meu viver. Eu falei: não, não sou. A razão do seu viver é você. Eu sou um complemento no seu viver, né? Porque você não pode ser a razão do viver de ninguém. Porque na hora que você diz para o outro que você é a razão do viver do outro, você joga para o outro a responsabilidade da sua vida, que é sua, não é do outro, né? Então, acho que quando a gente pode trazer essa discussão muito leve, né, dentro da história, porque não está ali, por mais que sejam conceitos para pensar, eles estão num diálogo muito leve. Então, eu acho que isso provoca uma reflexão no leitor para que ele pare e pense nessas questões mesmo, né? Ô, Ana, embora você haja dois tempos aqui, né? O tempo da Nina, o tempo da Patrícia, da mãe dela, e, na verdade, elas vivem sentimentos comuns, arquétipos, né? Que são sentimentos Uhum. presentes em todos os seres humanos, né? Independente do tempo que estejamos inseridos, é o tempo do sentimento, né? É o tempo de cada um viver tudo aquilo. Olha, gente, o negócio é o seguinte: vocês têm Você é o que. meu melhor menino propaganda. Ai, eu amei, sabe? Eu gosto muito do livro quando ele tem vivacidade, quando ele entra no nosso universo, quando. Sabe aquele livro que você lê e você não tem coragem de devolver para a estante, né? Você quer, Ai, que quer deixar delícia! ele um pouco mais em cima para olhar para ele. Ó, a Iris Então, fez acho uma que. pergunta aqui. Dá tempo Ah, ainda, Jonas, de responder? Não claro, sei quanto claro. tempo a gente tem. Se eu fiz terapias. Fiz. Eu acho que terapia é um direito do ser humano, porque terapia para mim é autoconhecimento. E quando você se autoconhece, você com certeza vai viver melhor, né? Então, Ana, e agora a Iris está distribuindo a Casa do Lobo lá no DF. Ela vai espalhar olha. os livros do catálogo da Casa do Lobo no DF. E daqui a pouco a gente vai para lá, né? Quando já puder ter encontro presencial de novo. Tomara. Tomara. Nossa, que saudade que eu tô de viajar. Eu acho, sabe, essa pergunta que a Iris fez muito pertinente, né? Porque fazer livro é terapêutico, né? Uhum. É E olhar para você si. sabe, Jonas, que tem muita gente que não gosta de refletir sobre o seu fazer, assim. Eu já funciono muito ao contrário, sabe? Eu acho que muitas coisas que eu trago na minha obra, eu já parei, já pensei, sabe? Aquele tema já me permeou de alguma forma ou de outra. Então eu posso devolver isso de uma forma mais elaborada, porque de uma certa forma aquilo foi elaborado dentro de mim, sabe? Então, vou te fazer uma pergunta brejeira. Você faz DR de quanto em quanto tempo? Atualmente não pertence, não quero ter DR com ninguém. Entendeu? Eu falei assim que para viver uma relação era para ser leve. Essa altura do campeonato na minha vida, meu querido, não quero ficar discutindo, né, nenhuma relação. Ou é para chegar, para viver, né? Ou é melhor nem tá, né? Aqui, o Zahar querido, né? Um abraço para você, queridão. Zahar rema comigo. Isso é outra das Ai, minhas querida. paixões, né? Remar. Remar nas palavras, remar nas águas, né? O Olha, ano praticar esportes me faz pensar, me dá ideia, sabe? Assim, porque eu tô ali conectada, desconectada desse espaço, conectada oxigena, com né? outro. Com certeza. Voltando para o início da história. Quando ela pede para a mãe uma consulta na ginecologista, não é mais interessante, mais honesto, mais seguro para os pais uma filha que pede
uma, uma ida ginecologista para começar a transar do que uma filha que pede socorro porque ficou grávida? Com certeza, Jonas, porque assim, é tão hipócrita as pessoas não quererem falar sobre esse assunto. Eu acho que, inclusive, os pais são irresponsáveis na hora que eles não falam sobre isso. Porque depois que acontece alguma coisa, né, e muitas vezes uma menina, né, que acaba engravidando ou acaba optando por um caminho de um abortamento e de um sofrimento, né, porque isso traz sofrimento, não vai dizer que não traz, porque traz. É um marco, é uma ruptura muito delicada e muito complicada. Não vamos nem entrar nessa discussão, que não é o caso, mas assim, infinitamente melhor Muito forte, né, fazer Ana? as coisas de uma forma bacana, segura, legal, como deveria ser, porque é um caminho natural. Mas sabe o que que acontece, Jonas? Os pais e as mães se esquecem que eles foram adolescentes, se esquecem que eles fizeram bobagem, se esquecem que eles inventaram uma mentirinha, sabe, para fazer uma coisa que eles adorariam e tinham medo, achando que, né, que os pais e as mães não iam deixar. Então, eles esquecem disso e vão viver uma coisa hipócrita. Sabe? Eu me lembro tanto quando meu filho um dia chegou para mim, falou assim, porque ele faltou, matou a aula no colégio que eu trabalhava, né? Eu falei, pô, cara, como é que você faz uma coisa dessa? É óbvio que no dia seguinte eu ia descobrir, mas eu não precisei nem sair, porque a verdade bateu a porta e eu descobri que ele matou a aula. Aí ele falou: ah, se você matou a aula, então você não pode me deixar de castigo, porque você já fez isso. Eu falei, Nanina, não. Agora eu estou no papel de mãe. Se a minha mãe tivesse descoberto, eu teria ficado de castigo, né? Então agora o meu papel é te ensinar alguma coisa, assim como um dia você vai ensinar para teus filhos. Agora, vou te falar uma coisa. Da próxima vez faz bem feito, cara, porque eu fiz tão bem feito que até hoje sua avó não sabe. Ah, e ele ficou furioso. Eu falei, mas eu não sou sua amiguinha que vai proteger, né, você das suas besteiras. O meu papel é te educar, então eu vou fazer o meu papel e você fique no seu papel, entendeu? E aí ele ficou bravíssimo, né? Ainda mais ficou mais bravíssimo quando eu ainda E mexi com será ele, que ele provoquei. conseguiu depois cabular sem que você tivesse Então, cara, percebido? olha, o Elias, coitado, toda vez que ele fazia alguma coisa, a verdade me ligava. Alguém via, alguma coisa, sabe assim, não tinha como. Claro que ele deve ter feito coisas que eu não sei, óbvio, né? Mas, assim, algumas coisas nesse sentido de matar a aula no curso de inglês ou matar a aula no colégio, sempre a verdade batia a minha porta ou me ligava. Era impressionante. Ana, está se aproximando o término da nossa live. Eu sou o padrinho literário de um projeto bonito com adolescentes, crianças, e eu compro acervos, né? Então eu escolho os títulos, e certamente Namoros em Dois Tempos entrou para minha lista, para aquisição. É um livro que me conquistou, você acertou a mão, você foi muito inteira, intensa como você é em suas obras, você não economiza, não Ah, poupa querido. emoção. Querido. Parabéns. Ana, E Raquel, tem como bater Regina, papo com esses Sueli. jovens desse projeto, Jonas? Tem sim, Pode tem me sim, vai chamar ser que um eu vou prazer. Vai ser um feliz prazer. da vida. Nós vamos querer, sim, nós vamos querer. Eu tenho 4 meses de, de acervo comprados, né? Mas eles não foram entregues porque as unidades estão fechadas, só está funcionando Tá. remotamente. Então, empréstimo de livros, a gente só está fazendo leituras, Aham. comentários, né? Mas nós teremos a maior alegria de te receber, porque Vou com o maior orientar nesse prazer. momento, né? Para que esse momento de gravidez na adolescência seja preparado, desejado, seja bonito, não seja um susto, mas Sim, seja um presente belo da vida, né? Que orientação linda, que orientação sexual, que orientação afetiva. Tira o chapéu
e estou aqui como mediador É. dessa live e vou falar em nome da Casa do Lobo, em nome da Regina. É muito bom, bonito ter um livro desse calibre no catálogo. Parabéns, Ana Cláudia Ramos, Raquel Matsushita, pelo projeto gráfico, e que esse livro ganhe muitas reimpressões, que eu estava conversando com a Regina, que talvez alguns colégios tenham resistência em Uhum, adotar, em função da hipocrisia, do despreparo, em função da educação que nós recebemos, né, dos nossos pais. uhum. Então, a gente não está pronto, às vezes, para pensar de uma maneira tão íntegra, né? Porque a gente também tem medos para trabalhar dentro da gente. Mas livros assim vão quebrando os nossos medos, vão diluindo preconceitos, vão abrindo a nossa mente. Viva o É, livro! e é isso, né, Jonas? Porque eu acho que assim, é, mesmo que tenha essa resistência, eu acho que a gente vai mostrando com o nosso trabalho, com as nossas atitudes, com quem nós somos, com o que nós fazemos, né? O quanto que a gente tem que levar esses assuntos, porque não falar é você ser conivente e manter algo que você não concorda mais. Então tem que falar, tem que conversar, né? Então, assim, esse ano chegaram dois livros juvenis, tanto esse quanto o meu em parceria com o Antônio, né, e com a Raquel também, que são livros para tratar de temas da vida. E a vida precisa ser falada, né? A vida precisa ser sentida com todas as suas dores e alegrias, né? O futuro é hoje, né? O futuro não é daqui a pouco, o futuro é só uma projeção do presente. Então, se a gente quer ter Ixi, umas. Maria, isso dá outro livro, Ana! Meu Deus! Já deu, meu querido, já deu. Vai, eu fiz um livro, mas aí isso é outra história, é um Hoje livro é para amanhã, né? adultos. Não, Não esse é tem para um os bem livro infantil? pequetinhos, tem, esse é para os bem pequetinhos, mas eu fiz um para adultos, né? Que de uma certa forma traz essa coisa. O tempo me persegue, o tempo é um dos meus temas preferidos, né? Enfim, então, olha, super, super, super obrigada por essa leitura amorosa, né? Obrigada mais uma vez, Regina, Sueli, Edna, que aí no início estava ali, né, dando esse pontapé inicial nessa Casa do Lobo incrível. E com certeza essa casa, né, já abriga muitas histórias bonitas e vai ter muitas outras histórias ainda para contar. Então, e mais tarde vou estar Ana, aqui é, entrevistando. tem Eu mais daqui a livro pouco vou seu mudar de lugar. no Prelo, na Casa do Lobo? Ainda não. Gostou do Ainda ainda, não, né? né? Ainda não. Olha, viu, hein, Regina? Ah, Já que fica uma legal. dica. Mas enfim, mas esse ano eu até tenho livros novos para sair, mas enfim, isso é outra história. Uma história de cada vez. Que bom. Então, seja Ó, bem-vinda ao catálogo. abraço, abraço, Esse seu livro já me né? abraçou, agora você me abraça. E que os leitores possam desfrutar dessa obra. Eu a compraria para presentear as adolescentes, os adolescentes. É um livro honesto, respeitoso, lindo. E se eu fosse editora, Regina, eu também o publicaria. E Tu é para os muito pais e para as inteligente. mães, para as É, avós, né? Os exatamente, adultos, os Thais. professores, professoras, os adultos também, né? Eu daria um outro título para esse livro. Qual? Posso Pode, falar? pode. Namoro em todos os tempos. É. Né? Porque. Não, o seu título está perfeito, mas eu acho que namorar vai ser sempre difícil em Em toda e toda. qualquer Eu época, né? via, sabe, levando minha filha, porque eu sempre fui aquela mãe de busca, pega, leva, carrega, né? Feito a minha era. E eu dava carona para aqueles adolescentes todos, eu via as conversas, porque eles até esqueciam que eu estava no carro, né? Até porque eles me contavam tudo. Eu era mãe meio, né, a Paty, né? Era não, continuo sendo essa mãe até hoje, né? E eu ouvia as histórias de quando meus filhos eram adolescentes, né? Eles me contavam absolutamente milhares de coisas. Eu falei, cara, só mudou o cenário.
porque os medos são os mesmos, né? Ah, Edith, queridona, né? Que bom. Ó. Ana, Então infelizmente tá, teremos que querido, parar porque obrigada. estamos na maratona. Eu Vai gostei daquela seguir. ideia da Ana Carolina, que ela passou o anel para você, agora você passa para o Então, agora eu próximo. vou passar o anel para Ana Carolina, para o Mance e para mim mesmo. Eu Olha, vou então sair, corre! eu Corre, vou corre! sair como entrevistador e vou entrar como entrevistado. Estado. Eu vou E até mudar a depois, blusa para dar, sabe, eu um vou outro. mudar também, né? Para cada live eu mudo. Ana, Ó, beijo, querido. Obrigada. namora bastante, Ana. Pode deixar. Tchau, gente. Beijo, tchau. Obrigado. Vou salvar a live. Por favor.